Ela não entendeu o fato que Jesus fez, não entendeu as palavras dele. Aí eu dou graças a Deus, ao menos isso nós temos em comum, não é verdade? E o que Maria fez para poder entender a palavra que Jesus falou? 2 vezes o Evangelho de Lucas diz assim: e Maria ficava meditando as palavras que tinha ouvido. Ficava meditando as palavras que tinha ouvido. Por isso a gente pode rezar a ela, viu? Porque ela entende a Bíblia, às vezes mais do que nós, porque a Bíblia não basta de estudo só. A Bíblia, sabe qual é o melhor comentário da Bíblia? A vida que a gente vive. A vida explica a Bíblia e a Bíblia explica a vida, não é verdade? Acho que todos nós que vivemos assim, a vida no cada dia, acho que todos nós temos esta experiência. De vez em quando acontece uma coisa, você lembra uma palavra da Bíblia, do jeito que está na Bíblia. Aconteceu comigo. E às vezes você lê a Bíblia, está na vida. Então estas duas coisas, Bíblia e vida, vida e Bíblia. Depois continua. E Caim é outra coisa. Caná da Galileia. Houve um casamento e Maria tinha sido convidada e ela, ninguém falou para ela. Ela percebeu, olhando, está faltando vinho. Está faltando. E ela foi falar com Jesus, está faltando vinho. E o que eu tenho a ver com isso? Por que a senhora vem falar comigo? Mas mãe conhece o filho, não é verdade? Até hoje é assim. Ele falou como se não quisesse nem saber, mas imediatamente já foi. Aí Jesus disse, tinha 6 talhas grandes, cada um 100 litros. Bota água lá dentro. Botaram. Aí ele disse para o servidor, tira um pouquinho de água e dá para o coordenador da festa. Eu vou imitar como é que ele fez, quando botou o copo na boca. Aí disse, o melhor vinho que já tinha encontrado na vida foi. Então, e sabe quanto vinho foi? 6 talhas, 6 vezes 100 litros, dá quanto? Aí vem uma pergunta. A festa já estava no fim. 600 litros de vinho, deve ter sobrado muito vinho. Sabe qual é a pergunta que vem na cabeça da gente? O que fizeram com o vinho que sobrou? E sabe qual é a melhor resposta? Estão bebendo até hoje. Não é verdade? E sabe quem interpretava a Bíblia assim? Os velhos santos padres que viveram antes dos anos 800, antes dos carmelitas, bem no começo, interpretavam a Bíblia com a ajuda da vida e a vida com a ajuda da Bíblia. Aí Maria tinha fazer tudo o que ele vos, é outra palavra, fazer tudo o que ele vos disser. E Maria, porque quando Jesus tinha dito que quem eu tenho a ver com isso, ela já sabia, ele vai ajudar. Mãe conhece o filho. Aí ele diz, fazei tudo o que ele vos disser. E a última palavra de Maria, sabe qual foi? O silêncio ao pé da cruz, mais eloquente do que 1000 palavras. Vocês não acham? O silêncio ao pé da cruz, mais eloquente que 1000 palavras. Jesus está lá em cima e ao pé da cruz está Maria e o discípulo amado, João. Olhou, eis aí teu filho. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E desde aquele momento, o menino João levou Maria para sua casa. Quer dizer, a partir do ano 33, Maria ficou vivendo na casa do João, que João levou para casa. O discípulo, por isso o Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Acho que ela deve ter aprendido muito da conversa com a mãe de Jesus. Durante todos estes anos, devem ter conversado muito entre eles. Então, só para lembrar de Maria e do Eliseu,
a gente já viu também, né? Então agora, o que eu tinha preparado, a gente prepara uma coisa para falar aqui, me falaram, mas geralmente a gente prepara e quando tudo fica meio atrapalhado, e depois eu descobri que tudo que eu tinha preparado já foi falado ontem. Mas então eu preparei assim o seguinte, a regra do karma. A regra do karma, é sobre isso que eu vou falar. A gente fala tanto da regra do karma. Sabe qual é o tamanho da regra do karma? A nossa regra cabe numa página. Está aqui. Aqui está a regra do karma todinha. Explicado com palavras-chave para entender cada frase, cada dito. Então, esta regra, como é que nasceu a regra? Não veio um anjo do céu para escrever. Lá no ano 1200, mais ou menos um pouco antes depois de Cristo, um grupo de homens, quando a terra da Palestina estava ocupada pelos muçulmanos. E aí as cruzadas conseguiram libertar a terra prometida. E então muita gente da Europa foi fazer programação, peregrinação até a Terra Santa. Em todos os lugares, Jerusalém, Belém, Nazaré e também no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo foram um grupo de homens que foram vivendo lá e começaram, e sabe que foram morar perto de uma fonte, que chama a fonte tinha um nome de fonte do profeta Elias. Lá eles então estavam se reunindo, estes homens, um grupo de homens, tudo lá de vinda do europeu, peregrinos, e depois de um certo tempo eles tinham se organizado já um pouquinho, tinha alguém que já era um pouquinho coordenador, tinha ligado com a Bíblia, depois disseram, seria bom nós também termos aprovação da igreja para esta nossa vida que nós estamos fazendo, porque todo mundo, que naquela época estava nascendo muitas congregações no mundo inteiro. Então eles foram falar com o patriarca Alberto. E naquela época, Alberto era de Jerusalém, mas Jerusalém já estava sendo reocupada pelos muçulmanos, então ele estava morando perto da cidade que hoje se chama Haifa, ao pé do Monte Carmelo. Aí disse, Alberto mora perto, vamos falar com ele. Então eles foram falar com Alberto, e chegando lá, aí Alberto os recebeu e disseram, nós trabalhamos lá no Monte Carmelo, aqui pertinho da casa do Senhor, nós fizemos esta vida e achamos de pedir licença para o Senhor. O Senhor podia nos dar licença? Aí ele pediu para eles, o que vocês prepararam? Qual é a vida de vocês para poder aprovar? Aí eles devem ter conversado com ele, eles tinham um rascunho feito já, quase que assim, os pontos principais da regra que eles estavam vivendo, para pedir para Alberto explicar essa regra. Então Alberto leu a regra e sabe qual foi o resultado? Ele gostou demais. E gostou, corrigiu alguma coisinha e disse, gostei demais, podem viver isso daqui. Ele aprovou e quase como se fosse a regra que ele tinha feito, de tanto ele se identificou com a palavra e até fez Alberto, assim é o comecinho da regra. É bom dizer, o comecinho está aqui. Ó. Alberto, pela graça de Deus, chamada a ser patriarca de Jerusalém, aos amados filhos em Cristo, e outros eremitas que a sua obediência moram perto da fonte no Monte Carmelo, saudações no Senhor e bênção do Espírito Santo. A regra fala, se pode ler a regra, não pronuncia o nome de Maria, nem de Elias, que são os dois principais. Agora eu pergunto para vocês uma coisa muito simples. Em casa, quando você chega em casa, por exemplo, uma menina, o pai dela se chama João Pedro. Quando a filha chega em casa, ela diz, João Pedro, tem um pouquinho de água?
Ele Pai, não é verdade? Nunca diz o nome do pai em casa, não é verdade? Na minha casa, meu pai se chamava Mateus, mas minha mãe nunca chamava ele de Mateus. E assim, a gente é a mesma coisa. Nunca diz o nome, mas sempre chama de pai e mãe. E a regra, a mesma coisa. Não diz o nome de Elias, mas diz assim. Eles moravam aonde? Perto da fonte no Monte Carmelo. Bastava dizer isso. Quando eu digo pai, todo mundo sabe qual é o meu pai, não é verdade? Quando diz aqui, numa fonte perto num lugar perto da fonte no Monte Carmelo, não diz o nome do rio, mas todo mundo sabe que foi lá que o Espírito Santo falou. Lá é a gruta, a fonte do profeta Elias. Isso. E quando diz, no capítulo 14, quando fica velho, dá nisso no vídeo, viu? Achei. Lá diz que devem construir uma capelinha no Monte Carmelo, onde devem viver todo dia a Eucaristia. E todo mundo sabe, esta capelinha é dedicada a quem? A Nossa Senhora. Então basta dizer, a capelinha todo mundo já sabe. Em casa a gente não chama a mãe pelo nome, fala mãe. A regra do Carmo, não precisa nem dizer Maria, sabe? A capelinha que está lá no Monte Carmelo é a capelinha de Maria, a mãe de Jesus. E a gruta, onde a fonte é a fonte do profeta. Estes dois é o centro da regra do Carmo. É esta regra. Então, a regra começa assim. Não vou ler toda a regra, não. Eu preparei para falar 7 pontozinhos, mas também não precisa falar todos os pontos. Tem que ficar de olho. Aí tem. Agora que eu estou vendo. A primeira coisa que é ponto principal, fundamental da regra, é a centralidade de Jesus na regra do Carmo. Viver, como é que eu vou dizer no começo a vocês, como é que nós temos que viver? Viver em obséquio de Jesus Cristo. Onde aparece, esta é a razão da nossa vida. Viver em obséquio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto. E quando você vai lendo, eu tenho aqui anotado como é que Jesus, tudo que está na regra, vem a partir de Jesus. É dele que está presente, tudo que pede a presença de Jesus na regra vai do começo até o fim. Depois tem a segunda coisa que aparece com força na regra, aqui diz Lectio Divina na regra do Carmo. É a Bíblia. A Bíblia. Primeiro é Jesus, depois a Bíblia. É o segundo valor da regra do Carmo. E se você sabe, o Bruno Secundin, um frade nosso lá da Itália, estudou muito a regra, e ele disse assim, que a nossa regra cita quase e evoca mais de 100 vezes a Bíblia. Olha, numa regra de uma página, evocar 100 vezes a Bíblia significa muita citação da Bíblia. E a própria Bíblia, a própria regra, no fundo, nada mais é a pessoa que escreveu a regra, os primeiros monges lá no Monte Carmelo, eles, sem se dar conta, falaram. Vocês nunca viram pessoas que lêem muito a Bíblia, de vez em quando vêm conversar com você e da boca sai uma frase da Bíblia, não é verdade? Ou alguém canta muito. Eu puxo um canto. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu só falei uma palavra e uma palavra e meia. Eu confio. E vocês todos cantaram, não foi? Não é bonito isso? Significa
Tem muita coisa que está dentro da gente, a gente não se dá conta, e quando alguém fala, tchum. E sabe o que tem mais na vida da gente? Na raiz última de nós, tem alguma coisa que vem de Deus. Então, Deus não criou tudo, então a criação de Deus está em nós. Acho que todos nós, de vez em quando, percebemos, quando você lê uma coisa acontece, ou alguém que fala uma coisa, de repente, lá no mais fundo do fundo da gente, sobe uma coisa, Deus está comigo, não é verdade? Percebe algo de Deus nas coisas da vida, e a vida nos faz perceber coisas de Deus. Assim, a leitura orante da Bíblia faz isso, constantemente. O segundo ponto da regra é ler a Bíblia todos os dias um pouquinho. Às vezes, não, eu vou fazer uma pergunta boba, que boba eu já sei qual é a resposta. Quem tem Bíblia em casa, levanta a mão. Eu sabia. Nos encontros, às vezes... Seu tempo está acabando. Não, o tempo está acabando. O tempo está acabando, mas não faz mal, não. Eu vou terminar. Mas valeu a pena. Quem come um doce gostoso, o que ele faz no dia seguinte? Porque terminaram, não tem doce hoje, amanhã, no dia seguinte, a gente toma. Então, assim, a gente termina, que está terminando, mas foi bom a gente se encontrar e comunicar.